Cultivo Online, capítulo 787. Cuidando de Meishiu. Capítulo 787. Cuidando de Meishiu. Por que eu me importaria? Yuan disse enquanto caminhava ao lado de Meishiu para poder apoiá-la. Meishiu passou o braço em volta do pescoço dele enquanto Yuan a segurava pela cintura, acompanhando-a até o banheiro. Assim que entraram no banheiro, Meishiu tirou a toalha de banho e sentou-se em uma pequena cadeira de madeira. Você pode segurar o chuveiro para mim? Claro. Yuan pegou o chuveiro e começou a enxaguar o corpo. Ok, isso é o suficiente, ela disse um momento depois. Devo lavar suas costas agora? Yuan perguntou. Vendo Meishiu acenar com a cabeça, Yuan espremeu um pouco de sabonete líquido nas palmas das mãos antes de começar a lavar as costas de Meishiu com as próprias mãos. A pele dela é tão macia. Yuan pensou consigo mesmo e não pôde deixar de se lembrar da época em que seus corpos nus se abraçaram. Assim que todas as costas de Meishiu ficaram cobertas de sabão, Yuan disse. Tudo bem, terminei. No entanto, Meishiu permaneceu em silêncio. Meishiu, você está bem? Yuan rapidamente perguntou a ela com uma voz preocupada. Sim, desculpe, fiquei tonto agora. Ela respondeu em voz baixa. Então ela disse. Yuan, posso pedir para você lavar minha frente também? Talvez tenha sido por causa da febre, ou talvez por causa da sensação das mãos de Yuan em suas costas agora há pouco. Mas ela se sentia mais quente do que o normal, e isso a deixou mais ousada do que o normal. À frente, claro, Yuan ficou um pouco surpreso ao ouvir tal pedido, mas não recusou. Obrigado. Yuan espremeu mais sabonete líquido nas palmas das mãos antes de ir para a frente, onde pôde ver as melhores características do corpo nu de Meishiu. Depois de engolir nervosamente, Yuan começou a lavar a frente de Meishiu. Ele começou pelo pescoço antes de descer até os seios e depois para o estômago. Assim que alcançou as pernas dela, Meishiu abriu voluntariamente as pernas para ele. Yuan respirou fundo novamente antes de lavar as pernas, movendo-se lentamente em direção à fenda entre as pernas. Meishiu de repente soltou um gemido suave quando os dedos de Yuan começaram a esfregar seu ponto sensível. Ao ouvir esse lindo som que fez cócegas em seus ouvidos e coração, o movimento de Yuan acelerou um pouco, quase como se estivesse tentando acompanhar o ritmo de seu coração que também acelerava. Os gemidos de Meishiu também ficaram mais constantes e mais altos à medida que a sensação de Yuan esfregando sua fenda se tornou mais intensa. Alguns momentos depois, quando Yuan percebeu o que estava fazendo, ele parou rapidamente e puxou a mão de volta. Desculpe, meu corpo agiu sozinho agora. Ele se desculpou. Está tudo bem, eu também não gostei, ela disse com um sorriso gentil no rosto. Yuan engoliu em seco depois de ouvir suas palavras. De qualquer forma, deixe-me enxaguar você antes que você pegue um resfriado. Assim, ele rapidamente começou a enxaguar o corpo dela até não sobrar mais sabão. Depois de ajudá-la a secar o corpo, Yuan carregou Meishiu de volta para a cama, onde também a ajudou a vestir o pijama. Depois de ajudar você hoje, entendo o esforço que é necessário para cuidar de alguém. Não vou dizer que entendo o esforço que você e Yu-Ho fazem para cuidar de mim, mas entendo que não é uma coisa fácil de fazer. Mas vocês dois fazem com que pareça tão fácil. De qualquer forma, descanse um pouco, Meishiu. Estarei aqui se precisar de mim, Yuan disse a ela. Porém, quando ele tentou sair, Meishiu de repente agarrou sua mão. Qual é o problema? Ele perguntou a ela. Meu corpo está muito quente, me ajude, acalme-se, Meishiu disse enquanto o encarava com um olhar encantador. Acalme-se, como eu. Meishiu de repente recuperou um pouco de sua força e puxou Yuan para ela. Yuan, vamos fazer sexo, ela sussurrou para ele. O queixo de Yuan caiu depois de ouvir suas palavras espantosas, e ele rapidamente disse. Não podemos. Você está com febre e precisa descansar agora. Não consigo descansar com um corpo inquieto. Só um pouco, ok? Meishiu olhou para ele com aqueles olhos suplicantes que poderiam derreter instantaneamente até mesmo os homens mais frios do mundo. No entanto, Yuan permaneceu imperturbável e suspirou. Apenas aguente por enquanto. Seu corpo está muito fraco para fazer qualquer coisa agora. Depois que você estiver totalmente recuperado, se ainda quiser, fazer sexo, podemos fazer isso por tanto tempo. Como você quiser. Você promete? Eu prometo, ele assentiu vigorosamente. Meishiu não disse mais nada e fechou os olhos, adormecendo rapidamente. Yuan soltou um suspiro de alívio depois. Ele então sentou-se a poucos metros da cama e começou a cultivar em silêncio. Meishiu acordou algumas horas depois e disse. Yuan, estou com fome. Vou dizer à família Kei para cozinhar algo para você. Yuan disse antes de sair, onde um criado estava de prontidão, e explicou a situação para ela. Eu entendo. Teremos algo preparado o mais rápido possível. O servo curvou-se diante dele antes de sair correndo em busca de um chefe. Meia hora depois, o criado voltou com uma tigela de mingau de arroz e entregou a Yuan. Você pode me alimentar? Meishiu perguntou a ele. Claro, Yuan concordou e começou a alimentá-la com mingau de arroz. Assim que Meishiu limpou a tigela de mingau de arroz, ela se deitou na cama e disse. Yuan, você pode me dar um beijo? Claro. Ele deu-lhe um beijo gentil nos lábios.
Apesar de Meixiu agir de forma um pouco estranha e mais exigente do que o normal, Yuan não se importou nem um pouco e até achou isso um pouco revigorante. Afinal, Meixiu foi criada para guardar tudo para si. E isso incluía seus desejos, por isso ela raramente pede alguma coisa. Assim que Meixiu adormeceu novamente, Yuan voltou ao seu cultivo. No entanto, Meixiu só se recuperaria totalmente 2 dias depois, e durante esse tempo, Yuan era quem cuidava de todas as suas necessidades, assim como ela cuidava dele quando ele não conseguia mover o corpo. Não importava o pedido dela, com algumas exceções vergonhosas que seu corpo não seria capaz de suportar em sua condição, Yuan fazia tudo o que Meixiu queria, sem fazer perguntas. Com essa nova experiência, Yuan aprendeu que gostava muito de cuidar dos outros, pois isso o fazia se sentir útil em outro sentido, e sentiu que finalmente estava retribuindo favores a Meixiu, que cuidou dele quando ele mais precisava.